Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Silva, trazendo mais um vídeo aqui para o canal, um vídeo de resumo do dia, e vou trazer também jogos amanhã, vou trazer as análises para que vocês aí, caso queira fazer alguma entrada nesses jogos, vai estar aí a análise, vocês só confirmam amanhã como é que vai estar a disposição dos times, certo? Então, como é que foi o dia hoje? Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui aos assinantes do canal. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui presente, por estar assinando aqui o canal. Espero que o conteúdo que eu esteja passando aqui para vocês estejam servindo aí para suas entradas, certo? Agradecer aqui ao novo membro do canal, de tijolinho em tijolinho a gente está construindo aí esse prédio e a gente chega lá. Então, deixa eu te mostrar aqui como é que foi aqui o dia de hoje, fazer um resumo. Tivemos 4 jogos hoje, certo? Esses 4 jogos, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, começamos aí com o jogo do Al Hilal. Esse foi o primeiro jogo que a gente teve, foi o jogo do Al Hilal. Deixa eu ver aqui, Al Hilal... Al Hazan, isso, tá aqui. Então a gente teve aí o jogo do Al Hilal contra o Al Hazan. Foi feita a leitura normal, tranquilo. Depois que foi feita a leitura, o contexto, o cenário desse jogo, o campeonato está no início. Então não tem muito que você está procurando ali para ver se os times vão querer fazer gol, porque no início de campeonato todos os times estão interessados na vitória. Então, mesmo aqueles times que são da parte de baixo da tabela ou que são de menor expressão, eles estão interessados em ganhar ou pelo menos não perder ponto. E aí foi feita a leitura do cenário, fiz a leitura aqui do cenário do Al Hilal, fiz a leitura da parte ofensiva do time, o banco dele como estava, e aí a planilha apontou o que? A minha planilha apontou lá que era um jogo com a probabilidade para sair pelo menos 2 gols e meio, ou melhor 2,8, tendência para 1,5. E aí o jogo terminou com um placar de 3 gols, batendo aí o over 1,5. Saiu gol no FT? Saiu gol no FT. A questão aí desse jogo foi a odd baixa, mas a análise bateu tranquilo. Depois a gente teve aí Al Nas versus o Al Khadija, e mais uma vez foi feita a leitura. O Al Nas tinha potencial aqui para o HT, assim como o Al Hilal, e no Al Hilal bateu o HT, eu coloquei lá no grupo também na análise. Só que o Al Hilal não saiu o HT. O que é que acontece? O gol não sai no HT, por isso que eu não faço mais HT. É raro eu fazer um HT. O time terminou ali com 3 gols no segundo tempo. O jogo terminou 1-2 para o Al Khadija, tá? Eu não coloquei aqui, mas o jogo aqui mostrava aí a probabilidade de 2 gols e meio, e esses 2 gols e meio aconteceu. O Al Khadija fez 2-0 no Al Nassr, com o Cristiano Ronaldo, com o João Félix, com o Ângelo ex-Santos, com o Coman ex-Bayern de Munique. Estava todo mundo em campo, e mesmo assim o time do Al Nassr, jogando em casa, perdeu de 2-1 para o modesto Al Khadija. Depois a gente teve aí o jogo do Milan, Série A italiana, o Milan jogando em casa, e aí foi feita toda a leitura novamente do jogo, e o potencial foi todo extraído, vi ali todas as probabilidades, e o Milan precisava ganhar para ficar a 1 ponto de distância do arquirrival Inter de Milão. Os dois são de Milão,
e tem ali uma rivalidade, o Inter e o Milan, tanto que eles dividem até o estádio. Quando o Milan joga, se eu não me engano, é isso mesmo, quando é o Milan que joga, o nome do campo é San Siro, e quando é a Inter, eu não tenho certeza, mas quando um joga é San Siro e quando o outro joga é Giuseppe Meazza, ou seja, o mesmo estádio tem dois nomes, dependendo de quem vai jogar, ou é um nome ou é outro. Então, pelo menos, eu não me atualizei ainda em relação a isso, mas que eu saiba, não mudou. E aí, o que é que acontece? Tava Modric, tinha todos os titulares em campo, os dois times ofensivos, e terminou o jogo aí com um placar de 1-1. O detalhe desse jogo é que teve um pênalti no final do jogo para o Genoa, e o jogador perdeu, certo? E eu fiz a entrada, mandei no grupo esse jogo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, certo? Último jogo, e aí esse jogo tinha uma pegadinha, certo? E aí é um head global, Se você não sabe como identificar os riscos em jogo como esse, porque é o Arsenal e porque é o Liverpool, aí você acredita que vai ser um jogo over. Esse daí é uma pegadinha que eu coloquei aqui no grupo, ó. Ele fez parte da minha lista, fiz a análise todinha do jogo, e aí quando chega aqui na parte, eu dei o aviso aqui no grupo de análise, dizendo que esse jogo, deixa eu encontrar aqui, fechando a rodada, tá aqui, ó. O jogo era fechamento de rodada. O que isso quer dizer? Todo mundo já jogou. Os times estão ali envolvidos em Copa. A vitória do Arsenal não ia fazer ele ir para mais nenhum canto, porque ele já é o líder. Então ele não tinha necessidade da vitória. A vitória do Liverpool não ia fazer ele ir para nenhum canto, e se ele perdesse, ele também não iria perder a posição que ele estava. Então eu coloquei aqui, ó, fechando a rodada, nenhuma das equipes altera a posição na tabela. Com isso, o melhor cenário para este jogo é alguém na frente do placar antes dos 65 minutos. Por que isso? O que é que acontece, pessoal? Um cenário como esse, dois times que ele sabe que se der brecha, o outro vai amassar, nenhum quer se expor. Então, o time do Arsenal estava com o Bukayo Saka, ele estava com o Gyökeres, ele estava... Quem mais estava no... O time estava completo. O time entrou completo. Mas aí você olha assim e diz bem assim, o time está completo, o jogo vai ser over. Não é bem assim, não. Porque nesse cenário, os times entraram ali com um pactozinho de amizade, um pactozinho de coleguinha. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma amizade aqui, a gente vai ser coleguinha, tu pega um ponto e eu pego um ponto. E todo mundo está feliz, beleza? Beleza. Então tem esse pactozinho aí de amizade, porque o jogo, se esse jogo tivesse ali em jogo alguma coisa que colocasse em risco a vitória, desse alguma coisa para algum dos times, teria sido uma história diferente. Mas nesse cenário aí, não tinha, porque os times se expor, e ainda por cima eles vão jogar no dia 11, hoje é dia 8, daqui a 3 dias eles vão disputar uma Copa. Então, quando o pactozinho de amizade é desfeito, quando é que isso é desfeito, Silva? Quando o coleguinha vai lá e dá uma rasteira no outro coleguinha, ou seja, faz o gol. Aí o cara pega, olha, pô, agora não tem jeito, a gente tem que ir para cima. Enquanto estava 0-0, a amizade estava tava mil maravilhas. E aí o jogo vai rolando, aí você espera o gol, o time é over, o campeonato é over, os times fazem gol no primeiro tempo e você não vê os times fazendo nada. E aí termina o jogo 0-0, e se você não consegue identificar
esse tipo de jogo, o risco que tem, cara, você leva um head e o seu emocional vai lá para cima, você fica chateado, certo? Mas tudo porque você não conseguiu identificar ou não quis aceitar que esse jogo aí tinha um risco elevado. Então, o peso da camisa, isso é o que a gente chama de entrada com o peso da camisa. Olhar o cenário, o jogo de futebol hoje, ele é mais resultado, não é mais amor à camisa. Então, o resultado aí servia para os dois ficaram satisfeitos, não se desgastaram porque tem uma tabela muito complicada, e aí o jogo termina 0-0 e eu avisei aqui no grupo de análise, fiz a análise todinha e disse que esse jogo só poderia ser feito uma entrada se até os 65 minutos saísse um gol, o que não aconteceu. Então, aqui está o restante da análise. Aí você vê que tinha probabilidade para gols, ele tinha probabilidade para gols, mas os gols não saíram. Então essa foi a análise que eu passei hoje, foi o trabalho dos 4 jogos. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o grupo que estreou hoje, o grupo de over 1,5, certo? O grupo de over 1,5, onde eu boto lá os jogos com tendências para 1,5. Você pode fazer a entrada pré-live, você pode esperar a sua odd chegar. Esse jogo estava lá, foi um dos 4 que eu coloquei, e dos 4 que eu coloquei, esse foi o único que não teve, ou seja, uma taxa de acerto de 75%, mas como eu disse, foi dado um aviso para não entrar nesse jogo até que o placar tivesse aberto. Aqui no grupo de palpites, eu vou voltar aqui no grupo de palpites e vou mostrar aqui para vocês os jogos. Esse daqui foi o jogo de ontem. E aqui tá, eu pedi para as pessoas, os membros ficarem atentos, o jogo do Al Hilal. O jogo estava 0-0, a odd de 1.25 tinha chegado, e aí eu mandei a mensagem para quem quisesse entrar no jogo, o over à frente. No momento a odd estava 1.25, recomendando pegar uma odd mais alta, mas com a odd de 1.25 já poderia ali entrar e pegar o seu green. O que foi que aconteceu? Mandei o aviso, veio o primeiro gol no primeiro tempo do Al Hilal, depois saiu o segundo gol e o terceiro gol em sequência no segundo tempo. Depois eu mandei aqui o atentos para o jogo over 1,5. No momento a odd estava 1,25 também, do Al Nassr. Eu só mandei quando essa odd chegou a 1,25 e disse que era recomendado pegar a odd um pouco mais alto, caso queira. Mas você vê aí que com 10%, 1,25 no jogo do Al Hilal e 1,25 no jogo do Al Nassr, já teria ali 5% sobre a banca no dia. Então, olha só, o primeiro gol saiu no segundo tempo, depois veio o primeiro gol, depois veio o segundo gol, e aí teve um pênalti que o Cristiano Ronaldo bateu. O jogo do Milan estava com uma diferença de minutos com o jogo do Arsenal, e aí eu deixei o jogo do Arsenal de lado, o motivo que eu já expliquei para você, e mandei aí a mensagem de atentos para a gente entrar no jogo over 1,5, no jogo do Milan versus Genoa. E aí teve um gol, o gol foi anulado, aí eu fiz a minha entrada. O que foi que eu fiz nessa minha entrada? Como assim essa entrada? Isso aqui é feito um bunker. O que é que acontece com esse bunker? O bunker é 2 entradas simultâneas. Você vai pegar a sua stake, digamos, vamos por exemplo dizer que a sua stake é de R$20. Você vai pegar R$20, dividir por 2 vai dar R$10. Eu estou dando um exemplo, tá? Seja lá qual for a sua entrada, você vai dividir ela em 2 partes iguais. E aí, quando a odd, o jogo estava 1-0, o over 1,5 estava a odd de 1.5 e o asiático, para sair mais de 2 gols, estava pagando mais de 2, estava 2.200.
Então eu entrei com metade no asiático e metade no over limite. O que é que acontece quando, se não sair nenhum gol, é head, seria o head de todo jeito, mesmo que você não fizesse desse jeito, certo? Então, se não saiu nenhum gol, é head. Saiu só um gol, você já tem um green, certo? Você já tem um green ali. Se você usa 10% como exemplo, você vai ter um green aí de 2,5. E se sair o terceiro gol, que seria um green total, você tem aí 8,5% sobre a banca, caso você tenha feito ali uma entrada de 10% do seu capital, dividido em duas entradas de 5%. Então, deixa eu repetir novamente. Você faz a entrada simultânea com a sua stake dividida em 2, metade vai para sair o limite e a metade para sair o asiático. Se o jogo estava 1-0, eu entrei no over 1,5 e no over 2,5. Se só saiu um gol, o que foi que aconteceu? Eu ganhei no over 1,5 e o 2,5 foi devolvido. Eu não perco nada. Eu só perderia se não saísse nenhum gol. Saiu um gol, eu tenho uma entrada devolvida e a outra entrada é ganha porque saiu um gol. Saiu os dois gols, é o green total. O que aconteceu que deixa algumas pessoas chateadas é que saiu o pênalti no último lance e aí iria me dar um green total e aí o jogador perdeu o pênalti. Se esse gol tivesse batido, eu teria feito ali 8,5% sobre a banca. Mas o que é que acontece? Trabalhando dessa forma, eu tenho uma relação aí, digamos, se eu tiver um head trabalhando dessa forma e eu estiver usando 10% da minha banca, a próxima entrada, digamos que eu estou trabalhando dessa forma, se eu tiver ali um green parcial, digamos que só saiu um gol, eu vou ter 2,5%. Se sair mais outro jogo, em outro jogo eu fizer um bunker e ele bater total, eu vou ter aí a recomposição da stake que eu tinha perdida e ainda vou ter um lucro. Então é uma relação 1 para 1, mas quando bate aí esse 1 para 1, você ainda fica no lucro. Então é bem melhor, mais saudável de você trabalhar dessa forma. É como se você trabalhasse com a odd de 1,8, certo? Entrando com 10% numa odd de 1,85. E aí, quando você perde uma e ganha a próxima, você quase que já recompõe a sua banca. Ganhou outra, você, além de ter recomposto, você ainda tem um lucro ali acima de 7%. Então, é bem melhor trabalhar dessa forma, tem que ter paciência, tem que saber analisar, tem que ver qual é o cenário melhor para você entrar para poder fazer essas entradas. Não é fazer em qualquer jogo, não. Se você fizer isso em qualquer jogo sem análise, for fazer dessa forma, cuidado, porque você pode ter prejuízo. Os jogos têm que ser bem analisados, certo? Então, foi isso. Além disso, a gente teve também hoje a estreia aqui do novo membro, onde ele chegou e trouxe um jogo da lista dele. E esse jogo da lista dele, deixa eu colocar aqui, ele me autorizou, ele disse que não tinha problema eu colocar aqui. Então tem um canal aqui de Tira Dúvidas, e no Tira Dúvidas ele me colocou aqui, ó, chegou aqui e colocou sobre o jogo do Copa do Egito. Ah, mas eu não opero no Egito não, porque é time de múmia, não sei o que. Tá, cara. Então vai nessa. Não opere não. Deixa que a gente opera, que a gente pega os greens aqui. Então o Pedro chegou aqui e mandou a pergunta falando desse jogo do Egito. O jogo era o Eras contra o Smorra. E aí eu analisei, quando ele me fez essa pergunta, eu analisei, vi se era jogo. Por que eu tive que analisar? Porque quando tem um jogo de Copa, existem duas situações. O jogo é ida e volta ou é jogo único. Quando é jogo ida e volta, eu aconselho você a operar no jogo da volta. E se tiver alguém perdendo por o placar de 1-0 ou no máximo 2-0. O primeiro jogo alguém ganhou no máximo até 2 gols. E o jogo da volta, de preferência, o perdedor seja o time da casa. Esse é um cenário.
porque aí o time vai ter que ir para cima e ele já começa atacando, certo? Esse é o primeiro cenário. O outro cenário é quando o jogo é um jogo único e alguém está na frente do placar. Esse foi o cenário que o Pedro encontrou hoje e falou comigo: Silva, esse jogo do Eras contra o Smurra. Eu disse: cara, é jogo de Copa, deixa eu analisar e te dou o retorno já. E aí eu fui analisar e disse: olha, é jogo único. Então esse jogo aí ele vai lutar até o fim para poder empatar. Ou ele empata ou então ele está desclassificado. E aí ele me deu o ok. Eu mostrei aqui, ó, cara, ele tá indo para cima. O jogo tava 1-0 para o time da casa e o time de fora tava indo porque não tinha o que fazer. Ele tinha que ir para cima porque ou ele fazia o gol que empatava e ele continuava na briga, ou então ele era desclassificado. E aí o que foi que aconteceu? Aos 70 minutos o treinador não tinha mexido, ou seja, ele estava confiando ali no time que estava em campo, foi até o que o Pedro falou. E quando foi depois dos 70 minutos, aconteceu o gol, aconteceu o green do Pedro, tá aqui o bilhete que ele teve. Pedro, parabéns, cara. Fico muito feliz de ter podido ter tido a chance aí de ajudar você aí com essa análise, cara. E que venha muitas outras, pode ficar à vontade aí quando você tiver um jogo. Não precisa ser jogo da lista aqui do grupo. Se for um jogo que seja da sua lista aí, cara, pode trazer tanto você como qualquer membro, dizer: olha, Silvio, eu tô com esse jogo aqui olhando e o jogo tá muito bom. Tem valor esse jogo? Cabe entrada? Traz para mim que eu vou analisar, vou fazer esse trabalho e dizer: olha, serve, dá para fazer uma entrada ou não, esquece que esse jogo aí não tem nada a ver. Então, esse é o meu trabalho, é assim que eu trabalho aqui no grupo, faz parte do meu trabalho. Se você não é assinante do canal, assina aqui assina o canal para que você receba a notificação do YouTube, e aí você vai ver cada vídeo que eu lançar. Eu vou estar sempre explicando coisas que eu faço aqui no grupo para o pessoal, para os membros aqui do grupo, certo? Se você quiser se tornar membro do grupo, na primeira descrição vai estar aí a forma de você entrar aqui no grupo. Tem o meu número, é o mesmo número do WhatsApp. Você entra em contato comigo, eu vou te explicar tudo direitinho. E aí, se você se interessar, você entra no grupo e eu vou não só ver os jogos que têm valor, como eu também vou ensinar você a identificar esses jogos, certo? O meu objetivo é que os membros passem aqui, no mínimo, aí uns 3 meses e no máximo 5 meses aí, para que eles estejam aí prontos para que ele ande com as próprias pernas. Eu não quero que vocês criem nenhum tipo de cordão umbilical para ficar dependente do Silva, não. Porque a pior coisa que existe é você ser dependente dos outros, pelo menos é isso que eu acho, certo? Se você quiser ficar o resto da vida aqui comigo, eu agradeço, certo? Caso você queira ficar porque você não tem tempo de analisar, porque você gosta de ficar aqui fazendo as entradas, discutindo aqui as entradas, beleza, cara, eu agradeço, para mim, tranquilo, certo? Mas eu faço com que vocês já sejam dependentes e consigam analisar os jogos sozinhos, sem precisar de ninguém, certo? Esse é o meu propósito. Então eu estou aqui todos os dias analisando os jogos para vocês, mostrando os cenários que vocês devem e que não devem entrar, para diminuir os heads, porque os heads sempre vai ter, ele só não pode ser a maioria, certo? Então tá aí, agradecer mais uma vez ao Pedro, certo? Pedro, muito obrigado, e agradecer aí também aos outros membros, muito obrigado pela confiança que vocês estão tendo aí no meu trabalho. E se você quiser fazer parte do grupo, é só me procurar aí, as informações estão aí na descrição do vídeo, certo? E para amanhã, Silva, o que é que a gente vai ter para amanhã? Para amanhã eu separei aqui 4 jogos, deixa eu colocar aqui esses 4 jogos. Deixa eu me ver aqui, que jogos. Então bora lá. Primeiro jogo que eu vou colocar aqui para vocês é o jogo do Al-Qadisiyah versus Damak. Esse jogo é um jogo de início de campeonato da Arábia Saudita, certo?
E eu vou colocar ele aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. De análises. Bora lá. Deixa eu aumentar aqui esse. Aumentar um pouco que tá desproporcional aqui. Foi isso aqui. Pronto, agora melhorou. Então bora lá. Primeiro jogo que a gente vai ter aqui é o jogo do Al-Qadisiyah contra o Damak, certo? É a 14ª rodada. A gente tem aqui duas copas do Al-Qadisiyah. O Al-Qadisiyah falhou em marcar uma única vez, certo? Se envolveu em over. Vamos ver o 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 3,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dá 75% de over 3,5. Então, ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a Al-Qadisiyah ele tem 75% over 3,5. 3,5 para o Al-Qadisiyah. E ele tem 87% de ambas marcas. Então, é um time que marca, joga e deixa jogar. O próximo, o Damak, ele tem aqui uma Copa. Só tem um jogo de Copa. Falhou em marcar uma única vez, duas vezes, aliás, sendo um placar de 0-0 e um de 0-2. Se envolveu em over 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o Damak, ele é 78% over 1,5. Ambas marcas dele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 67% ambas marcas. Então também é um time que joga e deixa jogar. Não tem jogo de Copa de nenhum dos dois. Os próximos jogos aqui não são jogos de Copa. A gente vai agora, não vai ver campanha casa fora. A gente vem aqui na seção global. A gente vai colocar aqui na seção global. E vai ver o envolvimento de gols. Os times marcam em todos os períodos. Mostra que ambas marcam porque você vê aqui barras verdes com barras vermelhas intercaladas. O único momento que não tem é no minuto 61, 75 por parte do Al-Qadisiyah. O resultado ao intervalo que mais acontece é, vamos botar aqui na global. O Al-Qadisiyah é o 0-0, o Damak não é o 0-0, certo? Então eu tenho aqui, olhando aqui os dados dos últimos 10 jogos, o Damak ele é over 1,5, então vou colocar aqui para vocês Al-Qadisiyah e Damak. Over 1,5. Então, deixa eu atualizar aqui. Tá aí, primeiro jogo, Al-Qadisiyah versus Damak, Arábia Saudita. O jogo vai ser amanhã, 10h10 da manhã. Então esse é o primeiro jogo da lista aí para vocês do YouTube. O segundo jogo, a gente vai para a Turquia,
segunda divisão da Turquia, a gente vai ter o Ahmed contra o Sorun. Jogo pela 20ª rodada da segunda divisão da Turquia. Então, olhando aqui os últimos 10 jogos, o Sorun tem uma Copa. Aliás, o Ahmed tem uma Copa. E só. Tem 9 jogos, falhou em marcar em 2 placares de 0-0. O Sorun tem 2 falhas em 2 placares de 0-0. Se envolveu em over 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 em 9. A gente tem 78% de over 2,5 por parte do Ahmed. Bora lá. Ahmed over 2,5. O Sorun ele tem aqui uma Copa, 2. Falhou em marcar 1, 2, 3 vezes. Se envolveu em over 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 75% over 1,5. Então, o Sorun 1,5, 2,5 tá baixo, não dá para pegar o 2,5, é o 1,5 mesmo, certo? A gente vai olhar aqui a campanha casa fora. Na campanha casa fora, o Ahmed tem média de 2 gols marcados em casa, 2 gols marcados em casa. 2 gols, sofre menos de 1, tem média de 3 gols marcados. As partidas têm média, aliás, ele tem média de 2 gols marcados, menos de 1 sofrido, e as partidas chegam a 3 gols por jogo. Tem a defesa fraca, sofreu em 70%, e o ataque forte, marcou em 90%. É um time de ambas marcas, o Ahmed, quando joga em casa. O Sorun tem média de 1 gol marcado, 1 sofrido. Os jogos têm média de 2 gols por partida. A defesa é fraca, sofreu em 90%, e o ataque é forte e marcou em 70%. Também é um time de ambas marcas. Os momentos de gols, a gente tem aqui os dois times marcando durante todos os períodos. Eles marcam durante todos os períodos. Vamos ver se tem encaixe aqui. A gente tem encaixe aqui no minuto 16:30. E no final do jogo, no 76:90, por parte do Ahmed. O Sorun não tem encaixe, mas ele marca em todos os períodos. Sofre também em todos os períodos. Você vê aqui que existe fragilidade dele. Já o Ahmed, ele tem um período aqui na volta do intervalo. Ele pode até sofrer amanhã, mas não é normal o Ahmed sofrer gols na volta do intervalo. Ele tem aqui um potencial para marcar. Pode ser que amanhã seja diferente. O resultado do intervalo que mais acontece dos times, o Ahmed não é o 0-0, o placar que mais acontece no HT, e o Sorun também não. Então, como os dois times aqui têm potencial, só o Ahmed que tem potencial para ambas marcas, o Sorun tem um potencial para 1,5, então eu vou colocar aqui Ahmed versus Sorun. Over 1,5. Silva, over 1,5 é para entrar direto no over 1,5? Não. O canal que eu tenho de over 1,5 não são esses jogos que eu estou colocando para você aqui. O canal que eu tenho no grupo, onde eu coloco os jogos de over 1,5, ele tem critérios específicos que atendem para mim colocar ele lá na lista. O que eu estou querendo dizer aqui com o over 1,5 é que você vai fazer o over limite e vai esperar chegar a sua odd. Se a sua odd chegar aos 50 minutos, o jogo tiver 0-0, você vai entrar para pegar um gol. Se chegar a sua odd aos 50 minutos e o jogo tiver 1-0, você vai entrar para pegar o 1,5.
Se chegar no segundo tempo, não chegou a sua odd, já saíram 2 gols, abandone o jogo. O potencial que eu estou falando aqui é para você entrar até 2 gols. Ou seja, saiu um gol, você pode entrar, se só tiver saído um gol. Se não sair nenhum gol, lógico que você pode entrar, mas se esses 2 gols já saíram, abandone o jogo, porque o potencial que eu estou botando aqui é para 1,5, ou seja, 2 gols, certo? Não é para entrar direto no over 1,5. Próximo jogo, agora a gente vai para a Espanha. A gente vai ter aí o jogo do Cádiz contra o Sporting Gijón, certo? O jogo válido pela 21ª rodada, Série B da Espanha. Nos últimos 10 jogos, o Sporting Gijón teve uma Copa. A gente vai tirar essa Copa. Falhou em marcar 3 vezes e foi lá no início do campeonato. Você vê que não no início, mas foi um pouco para trás os jogos. O último jogo que ele falhou foi no dia 16/11, certo? Os 3 últimos jogos, onde ele falhou em marcar em 3 jogos, 2 foram 0-0. Se envolveu em over 1,5. Deixa eu ver o 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá 67%, que é o mínimo exigido. Então, ele é 2,5. Ambas marcas 1, 2, 3, 4, 5. Está baixo para ambas marcas. O Sporting Gijón, nos últimos 10 jogos, tem 2 Copas. Falhou em marcar uma única vez. Se envolveu aqui em over 1,5. 1, 2, 3, 4, 5. Então está baixo. O Sporting Gijón, ele é mais over 0,5 devido a esses placares de 1-0 que ele ganhou. O que isso quer dizer, Silva? Quando você encontrar jogos onde o time ele tem muitas vitórias assim, ó, de 1-0, quer dizer que ele faz o gol e não quer saber de mais nada. É um indício de um time que ele vai lá, faz o resultado e depois abandona o jogo, ou seja, só se defende, certo? Então, esse jogo amanhã, o Sporting Gijón na frente é um risco. Por que é um risco? Porque ele já tem várias vitórias aqui de 1-0. Ó. Várias vitórias de 1-0. Se ele sofreu o gol, mostra aqui o que é que acontece. Ó. Quando ele sofre o gol, ó, foi aqui para 3-1. Ele empata. Ele perde por 2 gols. Certo? Ele aqui perdeu por 2-1. Então, é um time que, se ele está na frente do placar, o Sporting Gijón, ele oferece um risco para sua entrada. Dê preferência se o Sporting Gijón estiver atrás do placar ou se o jogo tiver 0-0. Ok? Estou passando essas informações para que você comece a identificar padrões de jogo, e dos times também, que aí você vai criando experiência, vai tendo experiência nesses jogos, e aí quando você pegar um jogo, fazer a leitura de jogos parecido com essa, você já vai identificar jogos que você deve ou abandonar, ou então dizer, não, esse daqui tá ok, dá para pegar um golzinho na partida. O Cádiz, na campanha casa, marca 1 gol, sofre menos de 1 e os jogos têm média de 2 gols. Tem a defesa boa, sofreu apenas em 40% e o ataque forte marcou em 80%. O Sporting Gijón marca 1 gol fora de casa. A gente já viu lá que ele faz esse golzinho e abandona. Sofre 1 gol, os jogos têm média de 2 gols. Porém, esses dados aqui vêm lá da campanha classificativa e não dos últimos 10 jogos. A defesa é fraca, sofreu em 67% e o ataque é forte, marcou em 78%. Ele é um time de ambas marcas, mas esses dados aqui é com base nesses jogos aqui, ó, certo? Os momentos de gols, a gente tem aqui bastante envolvimento, porém existe 2 gaps aqui, um no minuto 46, 60 por parte do Cádiz
e 2 gaps aqui, onde o Sport Rihon não marca, ou seja, ele tem a tendência de marcar ali na primeira meia hora do HT, ou na volta do intervalo, ou então no final do jogo. Então, fica de olho amanhã. Se esse jogo terminar 0 a 0, o segundo tempo deve dar uma oportunidade aí de entrada para pegar um golzinho nesse jogo. O resultado ao intervalo que mais acontece das duas equipes é o 0 a 0. Então, se isso se confirmar amanhã, dá para entrar no segundo tempo e pegar um gol ou do Cádiz ou do Sport Rihon e ter o seu green. Então, como a gente está vendo aqui que o Sport Rihon, esqueci até de colocar aqui, ele é 0.5, a gente vai colocar Sport Rihon, Cádiz versus Sport Rihon, a gente vai colocar o 0.5. Esse vai ser o palpite de amanhã. Cádiz e Sport Rihon 0.5. Quero lembrar vocês que esses 4 jogos que eu estou colocando aqui para o YouTube, para o pessoal lá que é membro do grupo, vai ter bem mais jogos que esse, tá? Amanhã a gente vai ter bastantes jogos. É uma pena que os jogos da Holandinha foram adiados. Amanhã ia ter a Série B da Holanda, mas os jogos foram adiados, certo? O último jogo que eu vou colocar aqui é o jogo do País de Gales. E presta atenção nesse jogo, que aí eu vou mostrar para vocês. Amanhã vai ter rodada de País de Gales e aí você vai dizer, pô, Silva, por que você não botou o TNS, cara? Todo mundo que te conhece sabe que tu bota lá jogo do TNS, que sabe que o TNS é o melhor time do campeonato. Ok, bora continuar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O jogo vai ser aqui de 15 para as 5. Vamos fazer a leitura. Barry Tal versus Lianelli. O Barry, ele tem aqui, deixa eu ver se ele tem uma Copa. 2. Falhou em marcar 2 vezes em 2 placares de 0 a 0. Se envolveu em over 2,5. 1, 2, 3, 4 tá baixo. 1,5. 1, 2, 3, 4, 5 tá baixo. Ele é 0.5. O Barry. O Lianelli, ele tem aqui uma Copa, 2 Copas, falhou em marcar em 1, 2, 3, 4, se envolveu em over 2,5, 1, 2, 3, 4, 5, o 1,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 75% over 1,5, Lianelli. 22ª rodada, na campanha Casa Fora, o Barry, ele marca um gol, sofre menos de 1 e os jogos têm média de 2 gols por partida. A defesa é boa, sofreu apenas em 40% e o ataque é ruim, marcou em apenas 60%. O Lianelli marca menos de 1 gol, sofre 3 e os jogos têm média de 3 gols por partida. Ele sofre muito. Sofreu em 100% e marcou apenas em 44%. Os momentos de gols que a gente vê aqui, o Barry, ele tem apenas o minuto 46,60 na volta do intervalo, quando ele não marca. O Lianelli, ele só marcou aqui em 2 períodos, o 16:30 e no final do jogo. Porém, ele sofre em todos os períodos. O resultado ao intervalo que mais acontece é o 0 a 0 por parte do Barry, e o Lianelli não tem 0 a 0 no intervalo. Então,
Como o Lionel, o Barry é 0.5, eu vou colocar aqui para vocês Lionel e Barry 0.5. E aí você tá se perguntando, cara, tu não sabe analisar jogo não, velho. Como é que tu bota um jogo desse Lionel aí com esse Barry e tu vai botar um jogo desse, o jogo só tem um time aí? Por que que eu coloquei esse jogo na lista? Porque eu vi uma oportunidade de passar o conhecimento para vocês, certo? Como aconteceu hoje no jogo do Arsenal. Eu vou mudar aqui, deixa eu colocar monitor e eu vou trocar aqui. Deixa eu trocar aqui. Para que eu possa mostrar para vocês e passar um pouco desse conhecimento. Olha só, pessoal, eu tô aqui com as duas telas e esse jogo eu deixei ele de propósito para poder passar esse conhecimento para vocês. Vocês têm razão quando vocês dizem que eu dou prioridade ao jogo do TNS e o TNS vai estar jogando amanhã, mas eu não coloquei ele. Por quê? Olha só isso aqui. Vou aumentar a tela. Vou aumentar aqui para vocês verem, fica bem. Barry versus Lionel. Qual é a situação desse jogo? Olha só o contexto desse jogo aqui. Vou aumentar um pouco mais. Acho que tá bom. O Barry, ele é o sexto. Olha aqui, ó. Ele tem 27 pontos. O Lionel, ele é o 12º, ou seja, o último, e ele tem 8 pontos. O 11º tem 20 pontos. O Lionel levou 54 gols em 21 jogos. O Barry, ele fez 28 gols em 21 jogos. O que é que está acontecendo nessa rodada? O Barry, pegando o último colocado, se ele empata, ele vai a 28 pontos. Se o Cardiff ganha, que tem a mesma pontuação do Lionel, do Barry, ele vai a 30 pontos. O que é que acontece? O Barry sai da zona de classificação, certo? O TNS, que vai jogar na rodada, tem 50 pontos. O Conan tem 46. Nessa rodada, o Conan pode diminuir para 1 ponto a distância para o TNS. Tá, Silva, beleza, até aí eu não vi nada demais. O TNS tem até aí uma pressão para ele abrir mais pontos, porque um empate deixaria ali ele com 51 e o Conan ganhando, ele iria para 49 e ficaria a 2 do TNS. Beleza, concordo com você. Só que olha o pulo do gato aqui, ó. Barry versus Lionel, você clica aqui no time, no escudo dele, no nome dele e vem aqui, ó, nessa tela. Vai aparecer aqui para você calendário. E aí, ó, você vai vir aqui e vai perceber que amanhã é o jogo, é a última rodada da fase de classificação. Esse jogo aqui é um jogo de Copa, que ele vai ter
Tá mostrando aqui, ó, Copa da FA, Copa da Liga. Então são 2 jogos de Copa. E aqui a Premier League, esse jogo de amanhã é o último jogo da fase classificatória. O que quer dizer que esse time amanhã não pode perder de jeito nenhum para o último colocado. Por quê? Porque se ele perder ou empatar, o que é que acontece? A vitória do Cardiff tira ele, e aí o Cardiff iria para o grupo de disputa de título e ele entraria aqui no grupo de rebaixamento. Entendeu aí por que o jogo do TNS não está na minha lista? Porque é um jogo que não vale nada o TNS. O TNS perdendo ou ganhando ou empatando, ele já é primeiro. O TNS já é primeiro, ele não perde a liderança. Ele pode botar amanhã o Fraldinha para jogar, que ele pode levar a maior goleada. Ele já é o campeão da fase. Então esse jogo é um jogo amistoso. Qual seria o outro jogo que teria interesse? Seria esse jogo do Cardiff, certo? E por que eu não botei o jogo do Cardiff nessa lista? Porque o jogo é no mesmo horário e o que tem mais probabilidade de acontecer o gol é o Bury jogando contra o último colocado. Um time que tem bastante fragilidade para sofrer gol. Esse gol pode acontecer até no primeiro tempo. Esse jogo tem tudo amanhã para esse time. Ele não vai esperar para decidir no segundo tempo. Isso é um jogo que tem tendência de HT. Esse time vai fazer esse gol, tentar fazer esse gol no HT, porque se ele fizer esse gol no HT, ele vai esperar o tempo passar e ele vai estar classificado. O outro time, que é o Cardiff, ele vai estar jogando, mesmo que ele meta 1000 gols, não adianta. Se o Bury ganhar, não adianta. Ele teria que torcer para o time do Bury perder jogando contra o último colocado, um time que sofreu 54 gols. Então, veja que o contexto do jogo fala muito com vocês. E se vocês aprenderem a identificar isso, você vai deixar de levar head. Porque hoje aconteceu isso, exatamente isso, foi o que aconteceu. Times de zona morta, isso aqui é zona morta, o TNS está em zona morta. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Arsenal. Estava em zona morta junto com o Liverpool. Certo, pessoal? Então é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Foi por isso que eu botei esse jogo, para que vocês pudessem aprender, eu pudesse passar um pouco do meu conhecimento para vocês e vocês conseguissem entender isso. Se você colocou o jogo do TNS na sua lista, saiba que você tem um risco muito grande do TNS colocar um time reserva e os gols não acontecer. Entendeu? Tá aí, pessoal, 4 jogos. A explicação ficou um vídeo um pouco mais longo, mas a informação foi passada. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários qual foi a sua dúvida, certo? Se você não é assinante do canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o seu like e se você quiser entrar para o grupo VIP do Silva Trader, eu vou deixar na descrição as formas para você me procurar, tirar suas dúvidas e aí você decide se você quer entrar no grupo, que agora a gente tem lá, além dos palpites, que são as entradas, como você viu que eu deixei aí hoje, eu tenho também agora o canal over 1,5, certo? Onde eu coloco lá os jogos com probabilidade para 1,5. Se algum desses jogos me mostra antes de começar algum risco, eu já alerto o pessoal, como foi feito hoje. Ok? Então é isso. Muito obrigado. Espero que vocês todos estejam bem, certo? Espero que vocês estejam uma ótima noite. Aqui ainda é 20 horas, então boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, muita saúde e muita paz.